Olá, Cláudia, bem-vinda. Olá, bom dia. E muito obrigada por estar connosco e por ter dado a cara neste testemunho. Cláudia, portanto, é tornado público, já que deu a cara de que a Cláudia terá feito, não sei, pelo menos uma tentativa de suicídio. E eu perguntava-lhe em que circunstância aconteceu essa primeira vez. Eu tinha cerca de 17 anos, salvo eu, e eu estava junto ao mar e eu só me apercebia de ouvir uma voz que ecoava cá dentro: olha o mar, lá embaixo, tão bonito, vai até lá, tira-te. E a vontade era intensa, não que eu quisesse fazer, não tinha qualquer razão para o fazer. Tinha 17 anos, estava na adolescência, tinha amigos, tinha a minha vida organizada e surgia dessa forma. Mas esse apelo foi só nessa primeira vez? Foi a primeira vez que aconteceu ou era recorrente? Isto é, por várias vezes sentia esse chamamento para o suicídio? Sim, era recorrente. Naquela altura era muito recorrente. Só depois de eu encontrar a Associação Espírita e de fazer terapia é que eu percebi o que se passava. Mas foi por esse motivo que procurou a associação? Entretanto, demorou muito tempo, para a gente situar um pouco na sua história, demorou muito tempo entre esse primeiro apelo, vamos chamar-lhe assim, e a sua primeira ida à Associação Espírita? Não, felizmente não. Após ter feito o chamado Reiki, houve uma desorganização ou um despontar mais acentuado da mediunidade. E felizmente nesse grupo estava uma pessoa que era espírita e, vendo o que se sucedia, aconselhou-me a mim e aos meus pais a que me levassem à Associação Espírita. Nessa altura eu já não estava 100% bem, por isso mesmo é que recorri ao Reiki. Já estava em psicologia, em psiquiatria, onde me davam alguns diagnósticos pronto, que neste momento sabemos que não eram os corretos. Mas, felizmente, depois dessa iniciação, salvo erro, foi sexta-feira logo a seguir que eu fui à Associação Espírita, onde me disseram que eu não tinha nada de especial, só era médium. Nessa altura, para mim e para a minha mãe disse-me logo que és bruxa. Naquela altura era-se bruxa, e dentro de uma família católica era assim um bocadinho complicado. Então a Cláudia relaciona essas suas tentativas de suicídio com o facto de ter mediunidade? É isso que nos está a tentar transmitir? Ou é isso que acha que realmente aconteceu consigo? Provavelmente, agora me apercebo disso. Eu já trazia, e porque também fiz regressão de memória, não é? E isso dá-nos a perceber muita coisa, eu já trazia isso gravado no meu perispírito, não é? O despontar da mediunidade veio acentuar toda essa situação, porque eu não percebi o que se passava, não é? Eu ouvia coisas, eu sentia coisas e eu não queria terminar com a vida, eu só queria terminar com o que sentia. Com o sofrimento. Com o sofrimento, exatamente. Eu queria perguntar então agora à Gláucia, se me é permitido, e pedia-lhe o favor de lhe passar o microfone. Portanto, este caso da Cláudia é muito interessante, porque o primeiro aspecto, de alguma forma, que sugere é que a mediunidade terá sido a responsável por essa situação de suicídio. Então, poderíamos perguntar se de facto é ou não, e se a mediunidade pode ser considerada uma patologia que conduza, inclusive, ao suicídio. Não, de forma nenhuma. Eu acho que a Cláudia falou, e muito bem, e eu gostaria só de enfatizar o que a Cláudia disse, para não ser incorreta e não dizer coisas que não devo, porque eu conheço a Cláudia muito bem e a história da Cláudia. Pronto, conheço.
E, entretanto, só vou dizer aquilo que a Cláudia disse, e disse muito bem, que haviam tendências dela que foram reforçadas, portanto, e efetivamente a Cláudia tinha, e a Cláudia disse que fez regressões e percebeu. Portanto, então havia uma tendência dela que efetivamente foi rebuscada, vamos dizer assim. Portanto, havia aqui uma tendência, uma predisposição dela própria que efetivamente foi reforçada naquele momento. E aí, obviamente, através de um processo obsessivo de predisposição, a Cláudia perdeu-se ali um pouco naquele processo inicial da mediunidade que acontece muitas vezes, né? Então, muitas vezes o despertar da mediunidade acontece muitas vezes através de processos obsessivos. Então, não podemos admitir que seja aqui a mediunidade o causador da tentativa de suicídio, mas o processo obsessivo. Vamos imaginar, ainda neste caso, que a Cláudia não tinha mediunidade. Em princípio, ela passaria ou poderia passar pela mesma situação de tentativa de suicídio? Poderia ter passado pelo mesmo processo, ou seja, ela poderia ter tido um processo poderia na mesma ter tido uma vontade, um desejo de tentar se matar até por uma sintonia com o passado da Cláudia. Exatamente, portanto, não é pelo facto de ter mediunidade ou não que potencia, de alguma forma, essa ideia de suicídio, mas sim, provavelmente, o nosso arcabouço relacionado com o passado que agora, poderá... obviamente, tendo mediunidade e estando essa mediunidade não controlada, né, ou não educada, seria a Cláudia ou qualquer um de nós mais predispostos à influência espiritual negativa e, consequentemente, mais predispostos a um processo obsessivo no qual possamos ser influenciados à tentativa de suicídio e outras coisas mais. Né? Exatamente por isso, eu agora queria colocar uma outra pergunta à Cláudia na sequência desta conversa, que é, já que a Cláudia referiu que, entretanto, conheceu o espiritismo, começou a frequentar um centro espírita, teve conhecimento de que era portadora de mediunidade, teve outro tipo de conhecimentos, e eu perguntava-lhe se de facto isso foi ajudar no seu problema de anular, digamos assim, as ideias de suicídio. Sim, claro que sim. Eu na altura fui aconselhada a ir às palestras, a ir ao passe, a aprender o que era a mediunidade e assim a controlar todo esse desconforto. As tendências menos positivas que lhe vinham à mente. E, portanto, essas tendências, portanto, na prática, resultaram de facto, isto é, a própria Cláudia percebeu-se que lentamente ia considerando que ia ficando melhor, que se sentia mais segura, mais capaz de enfrentar os desafios da vida? Sim, foi um processo longo. Eu já conheço o espiritismo há muitos anos, foi um processo bastante longo, mas foi de grau a degrau, lentamente, mas fui consolidando e neste momento, e já há algum tempo, que me sinto segura de mim própria. Não vou dizer, não mais o farei, não mais o tentarei, acho que não se pode dizer isso, mas pelo menos tenho um arcabouço, tenho uma filosofia que me ajuda a seguir o meu trajeto de vida. Portanto, quer dizer-nos que de vez em quando essa ideia ainda, se calhar mesmo muito esporadicamente, essa ideia lhe vem à sua mente? Eu acho que ter feito esta pergunta, se calhar um bocadinho. Eu acho que é sempre como um bichinho que fica cá dentro, não é? E eu acho que não é numa reencarnação que se consegue dizer fiquei liberta dessa tendência, não é? Não é frequente, desde que eu me sinta equilibrada, que eu me sinta bem comigo, fisicamente e moralmente, sinto-me equilibrada e creio que não.
Estou confiante. Ótimo, muito obrigada. Eu gostava que passasse novamente à Gláucia para fazer um comentário final que achar que deve fazer. Eu acho que é interessante falar dizer isso porque é importante que a gente saiba que os nossos núcleos do passado tendem a aparecer sempre que nós nos sentimos mais frágeis, em qualquer momento das nossas vidas. Em qualquer momento em que nós nos sintamos mais fragilizados, vem ao de cima os nossos núcleos mais difíceis do nosso passado. E quando eu falo passado, eu não vou remeter só para um passado de vida passada. Eu vou me remeter também ao nosso passado da vida atual. Portanto, são os nossos sentimentos de abandono, são os nossos sentimentos de rejeição. Mas nós estamos aqui para aprender, para evoluir, não é? A cada dia, passo a passo, como disse a Cláudia. Então vamos aproveitar essa existência o máximo possível, para nós nos tornarmos melhores a cada dia um pouco mais. Então eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, pela vossa paciência, por nos terem ouvido, a mim principalmente, que falei demais. E muito obrigada. Eu é que agradeço a vocês e agradeço ao público também. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada.